Olá, sejam muito bem-vindos ao Poupar Investir Lucrar. Eu sou o João Paulo e antes de começar gostava de dizer que finalmente, e agora a sério, que vou recomeçar o Fora do Ecrã em março. Agora que o clima parece mais estável, eu vou estar todas as quartas-feiras fora. E lembrar-te aqui, todos os locais, todas as horas e tudo vai ser partilhado no grupo do WhatsApp. Está na descrição do episódio, no link do Beacons, e se tiveres alguma dificuldade em aceder, envia-me um e-mail ou uma mensagem no Instagram, que também estão lá, e tentamos resolver as coisas. Digo-te já que vou sair de Lisboa com mais frequência. Poucos investidores admitem ser gananciosos, mas muitos dizem: eu estou confiante, eu tenho convicções, eu conheço bem este mercado, já fiz esta análise. A linha entre a confiança saudável e a ganância ela é extremamente fina. E o problema é este: ganância, ela raramente se apresenta como ganância. Ela apresenta-se como confiança. Hoje nós vamos analisar o que é que a psicologia comportamental nos diz sobre o excesso de confiança, dados reais sobre o overconfidence e o trading excessivo, como é que a ganância distorce decisões, como reconhecer sinais precoces e como criar mecanismos de proteção contra ti mesmo, sem moralismos e sem julgamentos. O maior risco do investidor não é o mercado, é a ilusão de que o domina. Um dos estudos mais citados em finanças comportamentais é o de Barber e Odian, de 2000, em que a sua conclusão principal diz-nos que investidores que transacionam mais têm retornos significativamente mais baixos. No estudo, o grupo que mais negociava obteve retornos de cerca de 6% inferiores ao mercado. Já o grupo que menos negociava aproximou-se do benchmark. Porquê? Excesso de confiança. A crença de que se consegue prever movimentos e identificar oportunidades superiores, sair antes das quedas. E outro estudo muito clássico mostra-nos que homens negociam mais do que as mulheres e, em média, obtêm retornos mais baixos. Sim, é verdade. Precisamente pelo excesso de confiança. E isto não é uma opinião pessoal. São dados empíricos. Quanto mais tu negocias, pior tende a ser o teu retorno. Não é por azar, mas por excesso de confiança. Alan Langer, em 1975, descreveu o fenómeno da ilusão de controle. As pessoas acreditam que têm influência sobre eventos aleatórios. No investimento, isto manifesta-se do eu percebo deste setor, ou eu já vi este padrão antes, ou consigo sair a tempo. Mas mercados são sistemas muito complexos. Confiança excessiva leva a aumentar posições, a ignorar os riscos, a concentrar demasiado, e quando tu começas a sentir que agora é que eu percebo como é que isto funciona, é exatamente o momento para desconfiar. A ganância moderna, ela não é gritar, eu vou ficar rico. É dizer, vou só aumentar mais um pouco. Esta empresa é diferente e este ciclo é especial. Em bolhas históricas, como as da dot-com em 2000, a bolha imobiliária em 2008 e a cripto em 2021, o discurso era sempre semelhante. Desta vez é diferente. E dados históricos mostram que picos de euforia coincidem com maior entrada de investidores de retalho. Estudos da FINRA e da Reserva Federal mostram que o investidor médio tende a entrar após fortes subidas e a sair após as quedas. A ganância, ela raramente grita. Ela justifica-se com argumentos aparentemente racionais. Estudos de neuroeconomia mostram que ganhos financeiros ativam áreas cerebrais associadas à dopamina, que é exatamente o mesmo circuito envolvido nas recompensas. Quanto mais curto o intervalo entre a ação e a recompensa, maior o estímulo. Por isso, trading frequente é muito mais viciante que o investimento passivo. O mercado torna-se uma fonte de estímulo, não apenas de retorno. Se o mercado está a dar adrenalina, provavelmente já não estás a investir, estás a procurar estímulos. E agora quero-te dar aqui alguns sinais práticos de ganância disfarçada. Se tu aumentas posições de grandes subidas, depois de grandes subidas, ignoras a valuation ou a avaliação, dizes vou vender quando começar a cair,
desvalorizas o risco, concentras mais de 20 a 30% no único ativo e sentes urgência para não perderes a oportunidade. Isso é o famoso FOMO, o Fear of Missing Out, ou o medo de ficar de fora. E o FOMO, ele é um dos principais motores das decisões irracionais. Urgência é inimiga da racionalidade no investimento. Não te esqueças disto. Relatórios como o Dalbar Quantitative Analysis of Investor Behavior mostram-nos que o investidor médio em ações tende a ter retornos inferiores ao mercado em vários pontos. Ao ano, lá está. Porquê? Timings incorretos, compras após subidas, as vendas após as quedas. Não é falta de acesso, é comportamental. O mercado, ele não vence o investidor médio. O investidor médio, ele simplesmente vence a si próprio. Isto parece um contrassenso, mas não é verdade. O mercado, ele não te vence. Quem se vence és tu. Porquê? Porque não esperas, porque não fazes uma boa gestão, porque tens esta ganância. E agora quero-te falar como é que tu podes criar defesas contra ti mesmo. E eu sei do que falo, porque já o faço para mim. Definir regras antes de investir, algo muito importante. Dar um limite máximo por ativo. Política escrita de investimento. Fazer um rebalanceamento automático e fazer revisões trimestrais, não diárias. A disciplina, ela não elimina a emoção, mas reduz impactos. Investidores profissionais usam processos. Já os investidores emocionais usam impulsos. Confiança sem processo é apenas emoção com uma boa retórica. Nunca te esqueças disto, que são pontos muito importantes. A confiança saudável, ela baseia-se em dados diversificados e testada contra cenários negativos. Já a ganância, ela é baseada na narrativa, concentrada e ignora os downsides. Uma pergunta muito simples para te testares. Se um investimento que tu tens cair 40%, tu continuas confortável? Se a resposta for não, talvez não seja convicção. Talvez seja esta ganância. Pois tu não estás preparado para a queda, tu não estás realmente confiante. Tem aqui 2 segundinhos para pensar nisto. Pois é muito pertinente. A ganância, ela raramente apresenta-se como tal. Ela simplesmente apresenta-se como uma convicção, como visão, como confiança. Mas a linha que separa a maturidade de excesso, ela é extremamente fina. Investir bem não é eliminar as emoções, é simplesmente reconhecê-las antes que elas decidam por ti. Porque o mercado, ele não precisa de te derrotar. Basta que tu convenças que já o dominas. E isto é algo que eu vejo com muita frequência. E até alguns de vós já partilharam comigo. Por isso, muita atenção. Obrigado por ouvires até ao final. Se quiseres falar comigo, deixa na descrição ou envia uma mensagem no Instagram ou e-mail. E como sempre, poupar é o início, investir é o caminho, mas lucrar, esse é mesmo o nosso objetivo.